Bom, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos às nossas reuniões abertas do grupo de pesquisa. Hoje, 6 de maio de 2026. E para a reunião de hoje, nós temos a grata satisfação de poder contar com a participação do professor doutor Carlos Dario da Silva Costa, né? Mais conhecido por nós como Dadá. O Dadá possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, residência médica em cirurgia geral, é cirurgião do aparelho digestivo, esteve cirurgião do aparelho digestivo até 2006, atualmente cirurgia do trauma 2007, fez cirurgia do residência em cirurgia do trauma 2007, desculpa, no Hospital de Base, mestrado em clínica cirúrgica pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. Atualmente é médico assistente do Serviço de Cirurgia do Trauma e plantonista do pronto atendimento do Hospital de Base São José do Rio Preto. É doutor pela Faculdade de Medicina em Ciências da Saúde, pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, e atua no escopo da educação médica e tem experiência na área de emergências cirúrgicas, traumáticas e não traumáticas, com ênfase em cirurgia do trauma. Faz parte do nosso grupo de pesquisa, o Estudos, Formação e Desenvolvimento Educacional da Saúde, no diretório do grupo de pesquisa do CNPq no Lattes, desde 2020, e trabalha com pesquisa em ciências sociais e humanas nas profissões da saúde e do nosso grupo de pesquisa. Como eu disse, o Dadá defendeu seu doutorado uns 10 dias atrás, né? E um recorte, não diria um recorte, mas uma síntese mais palatável do doutorado do Dadá que ele vai trazer para nós hoje. Dadá, muito obrigado pela sua disponibilidade e é com você. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, professor. Em minha defesa, em relação ao currículo Lattes, eu não tenho defesa nenhuma, que eu deveria, Eu eu gosto de gente deveria assim, ter bastante atualizado. honesta, que assume os BOs, como a gente costuma dizer, né? Deveria ter atualizado, vou providenciar isso. Bom, então, como o professor Júlio já adiantou, eu vou fazer uma síntese da tese de doutorado. Não vou falar parte mais chata, complexa, de parte estatística, e vou tentar me ater mais na percepção dos residentes, tanto em relação ao feedback, em relação ao teleósse, como método avaliativo. Vou começar aqui a compartilhar com vocês, só um pouquinho. Vocês estão vendo a tela inteira ou não? Estava e agora voltou para o seu modo. A gente está vendo o seu slide grande e o Tá. slide pequeno, mas. Assim Sim, está inteira. sim. Ótimo. Então vamos lá. Bom, o título resumido, né? Aqui eu tirei um pedacinho do título da tese, mas justamente para justificar essa síntese que eu fiz. Então, é a percepção dos residentes de cirurgia acerca do feedback após um teleósse. Então, são dois conceitos principais que a gente tem na tese, um é de feedback e o outro é de teleavaliação, telemedicina, né? Então, tem que entender, para entender a tese, a gente precisa entender o que é o feedback. A gente considera o feedback, então, fornecimento de informação baseada na observação direta, sabendo que ele deve sempre gerar uma ação no aluno que objetiva a melhora do desempenho e que essa informação deve ser sempre baseada em um padrão ideal. A performance dele deve ser sempre comparado com um padrão ideal. E o feedback deve sempre focar em os três domínios de aprendizagem: o domínio cognitivo, psicomotor e afetivo, para ser um feedback o mais próximo do ideal.
Está passando com dificuldade. Aí. A forma que a gente tem de fornecer o feedback é mais variada possível. Então, a gente pode fornecer verbalmente, por escrito, gravações de áudio ou vídeo, através de simulação, aplicativos, que está muito em voga agora, né? O que a gente mais vê no dia a dia é que a forma verbal de fornecimento do feedback. E como que a gente faz o fornecimento do feedback, quer dizer, qual a metodologia que a gente usa, também existem inúmeras. O que a gente mais usa de forma corriqueira, na prática clínica, com os residentes, é o feedback sanduíche, é a forma dialógica, é, então, são inúmeras, né? Pendleton, Pendleton Plus, nenhuma é comprovadamente melhor do que a outra. A gente viu recentemente aí no curso que a gente está participando paralelamente, o feedback 360, feedback aos pares, é, então, são inúmeras formas, nenhuma comprovadamente melhor que a outra. Para cada situação, talvez tenha um ou outro que seja mais indicado. Se você tem mais tempo disponível para fornecer o feedback, ou menos tempo, o feedback mais centrado no aluno, ou então você quer um feedback mais centrado no preceptor, um feedback com vários é, alunos ou residentes ao mesmo tempo, variada forma, né? Existem inúmeras formas. Os primeiros estudos sobre feedback na educação, eles tinham a preocupação em tentar entender como fazer melhor, o que deveria ser falado, como deveria ser falado e quando seria o melhor momento para que isso fosse feito. Com o passar dos anos, percebeu-se que o mais importante da gente tentar entender isso era a gente entender como que os alunos ou os residentes percebiam o que era dito para eles e como eles tiravam proveito disso. Então, qual que era o impacto que tinha o feedback para esses alunos, para que ele utilizava os feedbacks, e tudo isso sendo regido pela percepção que eles tinham. Então, ficou como centro da atenção no estudo do feedback a percepção que os alunos e residentes têm dele, na verdade. A percepção que ele tem que vai gerar uma reação, e essa reação gerando uma alteração do comportamento, ou uma melhora do desempenho, que a gente chama de feed forward. Quando essa percepção com o feed forward ele é mediado por uma autorreflexão, isso seria a forma mais ideal de que a gente conseguisse um feedback realmente efetivo. Quer dizer, ele recebe um feedback, ele percebe o feedback, ele traduz o feedback através de uma autorreflexão e ele gera uma ação no aluno, no residente. Esse é o feedback efetivo. Então, já que a percepção é o mote, né, a gente tem que tentar entender o que pode influenciar a percepção do feedback. A gente sabe que a credibilidade do professor perante aluno influencia o feedback, a maneira como o feedback é fornecido, o ambiente que ele é fornecido, a metodologia que é utilizada, o tom de voz do professor, expressão facial do professor, algumas crenças educacionais do professor, experiências anteriores individuais do aluno, tudo isso pode influenciar como ele percebe o feedback. É importante também a gente saber que não há um método padronizado para a medição do feedback. E a tese de doutorado tem a ver também com a tentativa de padronização de um instrumento de percepção do feedback. Então, a gente utilizou um instrumento específico, que eu vou falar mais para frente, de materiais e métodos, mas não há consenso ainda a utilização desse instrumento, que seria bom ter uma padronização, porque você poderia comparar resultados de diferentes estudos com mais facilidade. Sabendo que pode influenciar a percepção do feedback, a gente sabe que existem preferências em relação de como o feedback deveria ser recebido, isso por alunos e por residentes de forma geral. Eles geralmente preferem receber um feedback durante o seu desempenho ou logo após o seu desempenho, ou seja, de uma forma síncrona, de forma presencial e oralmente, preferencialmente.
A forma escrita pode ser uma forma preferida, desde que seja um feedback bem estruturado, né? Esqueletizado, com uma estrutura pré-estabelecida, aí pode ser por escrito. Senão, geralmente os alunos preferem a forma oral, presencial e síncrona. A forma síncrona, apesar de não ser a preferida, ela também estudada, mas ainda tem poucos estudos que fazem a gente dar preferência pela síncrona ou desestimular o uso da síncrona de todas as formas. Esse estudo ele utiliza justamente essa comparação entre a forma síncrona e a forma assíncrona, tentando provar ou mostrar se há alguma preferência, alguma alteração na percepção em relação a isso. O feedback remoto, aquele feedback à distância, ele já está comprovadamente estabelecido, com uma importância reconhecida, e está ganhando novos adeptos, principalmente após a pandemia do Covid-19, em que a educação, de forma geral, mas a educação médica inclusa nisso, lógico, ganhou novas formas de ensino, né? Então, é, a telemedicina evoluiu muito durante o período, e junto com a telemedicina, a teleavaliação, e com isso o feedback remoto. Então, para a gente entender também a telemedicina, vamos definir primeiro, a telemedicina é o uso, definido como uso de meios eletrônicos para transferir informações médicas de um lugar para outro, ou para promover cuidados médicos remotos. Tem benefício comprovado com melhora dos cuidados do paciente, gera melhor eficácia terapêutica e diagnóstica, principalmente em hospitais remotos ou que têm recursos escassos. Apesar da importância e do benefício já comprovado, não tem essa demanda acompanhada nos currículos médicos. Então, não é frequente, eu diria que é raro, currículo médico em escolas de medicina no Brasil que tem a matéria telemedicina inclusa na grade curricular. No mundo isso tem mudado, mas mesmo assim não é o habitual ter essa matéria. Então, esse é um déficit de forma ampla, de forma geral. Junto com a telemedicina, a gente tem que entender o conceito da teleavaliação, que é definido como a realização de uma avaliação em ambiente tecnológico, é um ramo da teleeducação, né? E a importância aqui da teleavaliação é que ela pode servir como um treinamento para a telemedicina. Aqueles alunos ou residentes que não tiveram o preparo devido durante a graduação com a inclusão da telemedicina na grade curricular, a teleavaliação pode servir como um treinamento e tentar tornar isso um hábito. Existem várias modalidades de teleavaliação. A gente viu aí, existe entre pares, a avaliação 360 pode ser feita, mas o que é mais estudado é o teleOSSE, que seria o OSSE, mas em um ambiente virtual, né? O OSSE, para quem não está lembrado, é aquele exame clínico objetivo e estruturado que é feito geralmente presencialmente, que busca a avaliação principalmente de habilidades práticas, seja de exame físico, de interpretação de exames, muitas vezes pode ser de habilidades manuais, mas o teleOSSE é feito isso de forma virtual. Existem alguns estudos já que mostram uma alta aceitabilidade e a validação desse método, a validação estatística desse método, ele está ainda em evolução. O teleOSSE tem várias vantagens, entre elas vantagens custo-efetivas óbvias, porque você não ocupa um recinto, não ocupa recursos humanos de forma abundante, como você tem que ter no OSSE. Você tem menor carga de estresse tanto para os avaliadores quanto para os avaliados, há menos interrupções entre as estações,
as avaliações, a correção das avaliações tem menor viés, principalmente quando for uma prova com avaliação assíncrona, que você pode, filmada, que você pode assistir o filme ou escutar o áudio e fazer a correção através de um checklist. Então, isso diminui o viés de correção. Mas é possível, através do Teleossi, uma avaliação interdisciplinar e institucional, que é mais difícil no OSCE, e, como eu disse, há a possibilidade de registro em áudio e vídeo, o que ajuda muito na efetividade do ensino-aprendizagem, a gente vai ver mais para frente também. Mas também existem desvantagens, principalmente quando você quer avaliar ou intenciona avaliar a, a qualidade do exame físico, ou interpretação do exame físico, ou avaliação de habilidades manuais, no Teleossi isso fica prejudicado, embora não seja impossível de fazer. Não há entrosamento entre examinadores, se for o caso, o uso de um paciente simulado, diferentemente do OSCE presencial, em que o avaliador e o paciente simulado tem que ter um entrosamento bem próximo, né, muito íntimo, e para você combinar certas situações e tal. No Teleossi é mais difícil isso daí. Não há socialização entre todos os participantes, é mais difícil de interpretar a linguagem corporal do aluno, é dependente de uma conexão de internet estável e dependendo de como vai ser, qual vai ser a plataforma utilizada, ou mesmo de como vai se dar o transcorrer do Teleossi, é preciso de um treinamento anterior à avaliação de forma adequada, tanto os avaliadores quanto os avaliados. O Teleossi tem utilidade sabidamente, principalmente quando você tem escolas com poucos recursos, a vantagem custo-efetiva do Teleossi, escolas que têm um menor recurso financeiro, é muito útil. Ou então, escolas com alunos que moram fora de grandes centros urbanos, que residem longe do campus, ou que estão numa situação de isolamento social. Também é muito útil a utilização do Teleossi para avaliação nessas circunstâncias. Em circunstâncias em que também há pouca disponibilidade de examinadores, utilizando uma avaliação assíncrona, você pode utilizar muito menos avaliadores, porque o mesmo avaliador pode fazer a correção e avaliação de inúmeros alunos ou residentes, né? Não necessitando ter um avaliador para cada estação, ou para cada residente, ou para cada aluno. E ainda a utilidade que eu já comentei é que você pode incluir alunos, residentes no ambiente da telemedicina, sabendo que essa é uma deficiência do currículo da grade curricular médica. Então, o estudo girou em torno de 44 residentes de cirurgia geral e cirurgia do trauma, foi feito em fevereiro de 2025, na Faculdade de Medicina de Rio Preto, e 8 cirurgiões do Departamento de Cirurgia da FAMER. Os residentes foram divididos em 2 grupos, um de feedback síncrono e outro de feedback assíncrono. Cada residente era avaliado através de 2 avaliações, então ele passava por uma avaliação e depois uma segunda avaliação, tendo um intervalo de 1 semana entre as avaliações. Eu vou explicar depois melhor a dinâmica que isso acontecia, mas a segunda avaliação era sempre com o mesmo avaliador e ele recebendo o mesmo tipo de feedback, síncrono ou assíncrono. As avaliações eram formadas por 5 questões, cada questão de 4 minutos, e cursava sobre um conteúdo teórico e prático relacionado ao atendimento de vítimas de trauma. O professor já comentou que eu faço parte da equipe de cirurgia de trauma do Hospital de Base e a minha rotina, quando não é com a educação médica, é no atendimento de vítimas de trauma. Então, é um assunto que eu tenho mais conhecimento, mais traquejo, e então as questões cursavam sobre vítimas de trauma.
E nessas questões eram cobradas algumas habilidades, como habilidades de liderança, decisão, interpretação de exames, técnica cirúrgica, comunicação e clínica cirúrgica. Apesar de, aparentemente, algumas questões de âmbito prático, como técnica cirúrgica, poder ser cobrado, não era cobrado que o residente demonstrasse alguma técnica, mas que ele discorresse, falasse sobre alguma técnica. Então, eu queria saber se ele sabia como fazer e não exatamente se ele conseguia fazer aquilo, né? O que ele estava falando. Aqui um exemplo de questão. Essa aqui é a questão um da prova A, eram três provas diferentes, tá? Prova A, prova B e prova C. Então, a primeira questão, por exemplo, você é o residente mais graduado de plantão da emergência do hospital de base. Recebe o chamado telefônico do SAMU, informando que em 10 minutos chegará um paciente vítima de ferimento de arma branca. Para quem não sabe, arma branca é faca, em transição tóraco-abdominal direita, que está hipotenso e com sinais de peritonite ao exame físico. A foto a seguir mostra a situação do pronto atendimento nesse momento. Então, essa aqui é a foto do pronto atendimento. Todos os residentes eram residentes da casa, né? Então, eles conhecem esse ambiente, esse local. E aqui eu posso afirmar para vocês que a gente está numa situação, é isso que eu queria que eles entendessem, né? Mas não havia dúvida, como eles conhecem o ambiente, que essa é uma situação de superlotação, tá? Então, um ambiente superlotado, e daí eu queria que ele falasse de forma clara quais seriam as suas ações para preparação do recebimento desse paciente. E aí começava a correr o tempo nesse momento, 4 minutos, e ele tinha que falar como que a gente ia preparar o ambiente. O que que eu entendo como preparação, né? Se ele informa a enfermeira que vai chegar o paciente, e a enfermagem tem que se preparar, que os pacientes que estão ocupando a sala de emergência têm que ser remanejados para outro local, porque vai chegar um paciente grave, se ele já designou algumas funções aos residentes que estão lá, se ele preparou o material para drenagem de tórax, porque pela história, provavelmente ele tem uma lesão de tórax que vai precisar ser drenado, se ele avisou o banco de sangue, se ele avisou o centro cirúrgico da possibilidade de cirurgia e, principalmente, se ele avisou o chefe de plantão de que esse paciente está a caminho e vai chegar a qualquer momento. Então, o checklist cursava mais ou menos com essas determinações aí, essas questões que eu queria medir. Aqui, só para vocês entenderem como que dava a dinâmica das avaliações, então, na forma síncrona, o residente realizava a prova virtualmente, vendo essas questões, né, na tela do computador, enquanto o avaliador também estava remoto, em outro computador, e o avaliador acompanhava a prova em tempo real, e enquanto isso ele ia preenchendo o checklist em tempo real, e após a prova ele dava o feedback, um feedback de cerca de 15 minutos, depois disso o residente estava liberado. Na forma síncrona, o residente também acompanhava as questões da prova pelo computador e ia respondendo conforme o que era determinado. Só que a prova dele estava sendo gravada, tanto o áudio quanto o vídeo. Essa gravação, após o término da avaliação, era enviada para o avaliador em cerca de 3 dias. Esse avaliador, escutando e vendo a gravação, ele preenchia o checklist e podendo é, voltar ao filme, escutar de novo, por causa disso que eu falo que diminuía o viés de correção. Aí ele gravava um feedback em áudio, enviava esse feedback em áudio para o residente e depois eles agendavam uma, uma, uma reunião virtual para discutir o feedback. Então, acabava tendo, na verdade, dois feedbacks esse residente, porque um que ele escutava o áudio e outro que ele discutia o feedback com o avaliador. Em nenhuma das modalidades, em nenhuma das situações, era determinado a metodologia de feedback que deveria ser utilizada. Então, isso ficava a critério completo do avaliador, de acordo com o que ele achasse mais conveniente para ele. Depois que acabavam as duas avaliações,
era fornecido dois questionários, na verdade, três questionários para os residentes, um chamado Feed Me Culture e o outro Feed Me Provider. Cada um com um objetivo, e ambos adaptados para utilização em teleavaliação. O Feed Me Culture tinha o objetivo de avaliar a percepção dos residentes em relação à cultura do feedback no meio acadêmico em que ele está inserido, e do provider avaliar a percepção do residente acerca do provedor de feedback naquele contexto, os dois no contexto da teleavaliação. Aqui só um pedacinho do que consiste o Feed Me Culture, adaptado para teleavaliação, que a gente chamou de cultura de feedback. Então, ele respondia numa escala Likert de cinco pontos, né, em relação à frequência aqui de nunca, sempre. Então, antes de receber o feedback, foi solicitada uma avaliação do meu próprio desempenho. O feedback que recebi continha detalhes específicos sobre o meu desempenho. Por aí vai. Eram ao todo 15 questões, mais uma não numerada, essa última, que ele avaliava a qualidade do feedback que recebeu, se era de muito ruim a excelente. Já o Feed Me Provider, ou provedor de feedback, aqui ele também era formado por questões na escala Likert, com resposta na escala Likert, que variava de discordo totalmente a concordo totalmente. Então, por exemplo, a pessoa que me deu o feedback tinha as habilidades e o conhecimento necessários para me fornecer esse feedback. Eu me senti à vontade com a pessoa que me deu o feedback. E por aí vai. Também 13 questões, ao contrário do outro que eram 15, essas eram 13, mais uma. No geral, você avaliaria a qualidade de feedback que recebeu desta pessoa como muito ruim ou excelente. E, por último, o terceiro instrumento de avaliação é um instrumento de avaliação do teleossi, em que ele avaliava a qualidade do teleossi como método avaliativo. Esse é um questionário não validado previamente, estaticamente, mas que foi elaborado por nós através de outros questionários previamente publicados. E aí as questões, algumas eram de múltipla escolha, outras também em escala Likert, por exemplo. Em uma escala de 1 a 5, quanto a inclusão do teleossi afetou seu desempenho? De muito negativamente a muito positivamente. Em sua opinião, o exame remoto teleossi é uma forma válida de avaliar residência e cirurgia num ósseo formativo? Definitivamente não, definitivamente sim. Então, ele respondia. A análise estatística foi feita através de estatística descritiva, utilizando a teste de normalidade de Shapiro-Wilk. Depois foi feita uma análise fatorial confirmatória, e validados os questionários para essa amostra, e depois feita a comparação entre grupos através do teste de Mann-Whitney, considerado significativo quando o P menor que 0,05. Então, aqui já entrando nos resultados, a nossa amostra tinha uma maioria de residentes do sexo masculino, 68%. Isso condiz com a divisão que se espera em residentes de cirurgia geral, isso no Brasil e no mundo, cerca de 32% são, 32 a 34% são do sexo feminino. A faixa etária, 84% dos residentes estavam entre 26 e 30 anos, também corresponde ao tempo de formação que se espera até o aluno entrar na faculdade de medicina, depois o tempo de graduação na faculdade, depois a formação na residência, e então é o tempo que se espera mesmo. Em relação ao tipo de feedback, é lógico que ficou dividido de 50% a 50%, porque foi o que foi determinado pelo estudo. Em relação à uniresidência, não tem muito comentário, porque é o que estava disponível naquela situação. Todos os residentes pertencentes ao grupo de residentes daquele ano participaram. Então, não houve nenhuma falta, né? Então, foram 15 R1, 15 R2, 13 R3 e 1 R4. Em relação ao questionário cultura de feedback, aqui a gente vê alguns resultados que denotam a efetividade do feedback na cultura. Então, com exceção da autoavaliação, em que nem sempre foi solicitada,
Apesar disso, não houve prejuízo na qualidade do feedback, que vocês vão ver depois, que foi considerado excelente na maioria das vezes. Alguns alguns aspectos específicos de efetividade do feedback estiveram presentes. Então, se o feedback era baseado em detalhes específicos da sua performance, se foi feito através de uma observação direta, se tinha caráter reforçador e corretivo, se havia sugestões de melhora e se causou autorreflexão no residente. Aqui algumas questões, algumas características relacionadas ao impacto que o feedback gerou. Também há uma alta concordância de que praticamente sempre aconteceu, se ele ocasionou melhora no desempenho do residente, se ele permitiu que o residente percebesse seus pontos fortes e fracos, se o feedback foi dado a tempo de o residente colocá-lo em prática e se o feedback foi compreendido pelo residente. Em relação ao questionário do provedor de feedback, aqui estão algumas características relacionadas ao ambiente que o provedor foi capaz de criar e a identificação que o residente teve com esse provedor. Então, o residente também uma alta taxa de concordância, né? A primeira coluna fala que o residente considerava que o provedor do feedback tinha habilidade e conhecimento suficiente para ser o avaliador dele, que o avaliador deixou o residente à vontade durante a avaliação, se o avaliador era capaz de demonstrar, ou melhor, se o residente demonstrava respeito ao residente, se o provedor foi respeitoso com o residente, se utilizava um tom de voz respeitoso. Tudo isso em relação ao ambiente e à identificação que o residente poderia ter com o provedor. O tom de voz respeitoso também a gente pode considerar como uma forma de efetividade do feedback. Como essas outras questões aqui, essas outras características, em que denotam também a efetividade do feedback de acordo com o seu provedor. Então, se era baseado em comportamento específico, se havia sugestões de melhora, se o feedback era objetivava, né, tinha como meta o desenvolvimento profissional do residente, se era um feedback de mão dupla, quer dizer, uma conversa, né, não só o provedor falando, mas sim uma conversa entre os dois, o que é considerado uma característica inerente ao feedback efetivo, e se ao final do feedback o provedor questionava se havia alguma dúvida em relação ao feedback fornecido. Então, todas as características de uma efetividade. Em relação à qualidade geral do feedback, como eu disse, tanto em relação à cultura quanto ao provedor, a maioria, grande taxa de classificação como excelente e boa. Pouquíssimas neutras, nenhuma ruim ou muito ruim. Depois disso, foi feita uma comparação entre a percepção do feedback em relação ao sexo do residente, a sincronicidade do feedback fornecido e o ano de residência. E não foi percebido nenhuma diferença, de acordo com o sexo, o tipo de feedback e ano de residência cursado. O fato de não ter nenhuma diferença entre a sincronicidade, a percepção em relação à sincronicidade, é uma coisa que chama atenção, pois, embora o feedback remoto já esteja bem estabelecido como essencial para o aprendizado na teleeducação, o feedback assíncrono, como eu disse no começo, ainda não está. E esperava-se que, na verdade, o feedback síncrono fosse preferido, como é o que acontece na literatura de forma geral. Mas o que a gente percebeu é que o assíncrono, embora não seja considerado melhor, ele foi considerado tão bom do que o síncrono. É o que a gente dá para traduzir pela não ter havido diferença na percepção. Alguns estudos mostram que o feedback assíncrono, quando associado à gravação de áudio, ele tem uma alta aceitabilidade e efetividade, porque é considerado como melhor para transmitir algumas nuances, ele tem
melhor retenção de conteúdo, porque o residente ele pode é, escutar o feedback quantas vezes quiser e tirar as dúvidas. E isso demonstra muito interesse do professor, faz com que aumente a identificação do residente pelo professor. Então, é, eu atribuo essa autoaceitação do feedback assíncrono nessa amostra pela utilização do áudio gravado e principalmente pela discussão do feedback após o término da audição do áudio gravado pelo preceptor para o residente. Quando a gente vai avaliar qual foi a percepção dos residentes em relação ao teleósse, a gente viu que 37 residentes dos 44 acharam que, pelo menos provavelmente sim, o teleósseo pode ser uma forma avaliativa válida em residente de cirurgia. 35 residentes, cerca de 79%, dos residentes, eles acham que o teleósseo deveria ser incorporado como uma ferramenta avaliativa regular. Quando a gente perguntou sobre como que afetou o desempenho deles, 52% dos residentes, quer dizer, mais da metade, acha que afetou muito positivamente e 27% pelo menos positivamente. Quando a gente, essa aqui é interessante esse dado, quando a gente perguntou qual que é o estilo do qual estilo do ósseo você prefere, presencial, o teleósseo. Então, um terço dos residentes acha que os dois são iguais, não tem preferência. Outro terço, isso de forma geral, outro terço acha que o teleósseo é preferível e o terceiro terço acha que o ósseo presencial é preferível. Então, quando a gente pensa no método, no teleósseo, né, a gente está perguntando sobre a validade que os residentes têm. Uma coisa é a validade estatística e outra é uma validade subjetiva relacionada mais à aceitabilidade. A gente sabe que toda avaliação é uma medição imperfeita do conhecimento, e a gente pode falar que o método é válido quando ele é capaz de medir o que ele se propõe a medir. Embora a percepção não seja uma forma estatística de validação de um método, mas ele comprovadamente pode aumentar uma percepção positiva, pode aumentar muito a eficácia educacional do método, porque gera impacto, gera engajamento, motivação e desempenho acadêmico. Então, acredito que uma percepção positiva, sim, pode ser uma medida, embora subjetiva, de validade, e a palavra mais correta seria uma alta aceitabilidade. E foi isso que a gente viu aqui. Pelo reconhecimento do impacto positivo, em 79%, a preferência pelo teleósseo ao ósseo em 30%, ou então mesmo a equivalência do teleósseo ao ósseo, que seria o padrão ouro nesse tipo de avaliação, em 34%. A indicação da utilização do teleósseo como uma ferramenta de avaliação de rotina em 80%. Todos isso são fatores que indicam uma percepção positiva do método e, por isso, uma autoaceitabilidade. Existem alguns vieses aqui nessa aceitabilidade. Um deles pode ser que, durante a residência, os residentes têm poucos métodos avaliativos e praticamente nenhum método avaliativo prático. Então, pode ser que essa alta aceitabilidade tenha sido enviesada pela escassez de métodos. Outra coisa é a desejabilidade social. Como eu disse, a população foi formada por residentes, que eu tenho contato diário, então todos me conhecem, eu conheço todos. Pode ser que eles tenham respondido positivamente em relação ao método, porque eles achariam que era o que eu gostaria de escutar, né? Então, existe esse viés também. Em relação ao conforto que o método gerou, 36,4% dos residentes acharam que
eles se sentiram muito confortáveis em demonstrar as habilidades clínicas através desse teleóssi. E 47,7% pelo menos confortável. Então, uma alta taxa de conforto, segundo eles, em demonstrar as habilidades clínicas através desse teleóssi. E quando a gente perguntou se eles achariam que o teleóssi avaliou suas habilidades em comparação, como que ele avaliou em comparação ao ósseo presencial, 56,8% dos residentes acharam que ele avaliou igualmente bem ao teleóssi, ao ósseo presencial. 13,6% até um pouco melhor e em 11,4% muito melhor. Aqui houve também uma alta taxa de classificação como excelente ou bom, quando a gente perguntou sobre a clareza das informações fornecidas, facilidade de uso da plataforma de videoconferência, a gente utilizou o Google Meet, que todo mundo conhece, a qualidade da conexão na internet, a interação com o examinador, mas o que chamou um pouco a atenção foi em relação à capacidade de demonstrar habilidades clínicas virtualmente. Não, cerca de 50% somente achou de regular a bom, que é essa capacidade do método. Como que a gente pode traduzir esses dados? Então, embora eles tenham se sentido confortáveis em participar e demonstrar as habilidades clínicas através desse teleóssi, apenas 59% deles acharam que o método é capaz de fornecer critérios de avaliação suficientes para uma boa demonstração de habilidades clínicas. Então, embora o método tenha limitações, nesse teleóssi que eles participaram, eles não sentiram tantas limitações. Isso eu atribuo ao fato de que a principal limitação do teleóssi é a dificuldade de avaliação de habilidades manuais e de exame físico. Aqui a gente não exigiu que fosse feito isso. Ao contrário, a gente utilizou de algumas técnicas que também já está descrito na literatura, tentando suportar essas limitações, em que ao invés de você medir a habilidade manual ou avaliar a capacidade de interpretação do exame físico, você pede um exame descritivo, então ele vai ter que descrever o exame físico, ou então ele vai descrever a técnica cirúrgica e não fazer a técnica. Então, eu atribuo que, apesar de eles tenham se sentido confortáveis, eles acham que o método tem algumas limitações pelas habilidades manuais, que são limitadas nesse quesito. Alguns outros aspectos que foi interessante, que eles colocaram como resposta. Então, o estresse reduzido do método avaliativo, ele é um consenso. O que não é consenso é se isso é uma coisa positiva ou negativa, né? Há quem acha que é positivo, porque você pode ter a avaliação apenas ao conhecimento do aluno mesmo, ou do residente, mas, por outro lado, em uma avaliação em que tenta medir o conhecimento numa situação de urgência, como é a vítima do trauma, eles acham que o estresse tem que fazer parte da avaliação, tá? Não sei se isso é por conta do método ou se porque, na verdade, essa era uma avaliação que não tinha um valor somativo real, então, realmente, o estresse seria reduzido. O uso da câmera de vídeo também foi citado por alguns residentes e que eles acharam que o uso da câmera de vídeo durante o fornecimento do feedback síncrono é benéfico, e isso não foi exigido dos avaliadores. O uso da plataforma gratuita, o Google Meet, foi uma coisa também benéfica, favorável, porque facilitou a, a, o manejo durante a prova. A comunicação com os organizadores foi considerada boa, a gente fez um grupo de WhatsApp antes da avaliação, e isso facilitou bastante, e a clareza das instruções também foi satisfatória. Alguns obstáculos que eles apontaram, que é inerente a qualquer teleavaliação, é a velocidade da internet, você fica sujeito a uma qualidade boa da internet, a qualidade do áudio, a disponibilidade dos residentes também foi um obstáculo, né? A gente fez todas as avaliações numa sexta-feira à tarde,
isso facilitou estarem todos disponíveis, mas mesmo assim houve essa reclamação, e a falta de treinamento no método, não na plataforma. E, embora a assincronicidade não tenha sido uma barreira na maioria para a maioria dos residentes, porque não houve diferença na percepção, alguns residentes citaram que preferiam o método síncrono. Eu atribuo isso a diferentes estilos de aprendizagem de cada um, né? Mas não foi a seara dessa pesquisa, então não entrei nesse aspecto. Finalmente, em relação à experiência geral com o teleócitos, 36% achou muito positivo e 56% pelo menos positivo. E 90% dos residentes recomendariam o uso do teleócitos para avaliação de habilidades clínicas no futuro. Então, pela facilidade e praticidade do método, a equivalência com o método considerado padrão ouro, o OSSA, pela inovação do método e a capacidade do método em servir como treinamento da telemedicina, a escassez de avaliações que esse grupo de residentes sofre durante a residência, e o conteúdo de trauma traduzido por eles como um conteúdo justo, com questões de não uma dificuldade exacerbada, a gente viu uma alta taxa de experiências positivas e a recomendação do uso no futuro, seja de forma formativa ou somativa. Então, concluindo, em relação à percepção do feedback, a gente teve alta taxa de positividade, satisfação. O feedback remoto foi considerado tão efetivo quanto o presencial, o assíncrono tão efetivo quanto o síncrono, e não houve diferença em relação ao sexo e o ano de residência. Em relação à validade do teleócio, ele foi validado como método avaliativo formativo e somativo, mas isso não teve validação estatística, apesar das limitações, ele teve ampla aceitação, foi considerado uma ferramenta prática, ainda mais se considerada a possibilidade de assincronicidade, e, sem dúvida, ele tem um valor indiscutível em situações de isolamento social, baixo recurso financeiro, o que se busca um treinamento ou avaliações de habilidades em telemedicina. Obrigado mais uma vez pela presença Obrigado, de todos e a obrigado, oportunidade de falar Dadá. mais uma vez sobre o assunto. Antes de passar a palavra para outras pessoas, eu só queria fazer um comentário. É interessante que é, a gente tenha residentes, eu vi lá atrás, nos seus dados, que nunca tinham experimentado um OSCE, né? Acho que 3 ou 4, Tem, parece. professor, é minoria, tanto é que tem uma das perguntas que é justamente isso, né? Fala que nunca, não tem como comparar porque ele nunca passou por um ósseo presencial. Isso. Era essa mesma questão. Estranho, né? Num contexto Estranho. atual, onde o OSCE é o padrão ouro para avaliação de habilidades, e não só de habilidades, mas também de manejo, né? De situações E uma outra coisa que me chamou a atenção também, e eu tenho pensado muito nisso ultimamente, né? É o quanto as pessoas ainda acreditam dentro da formação médica que o sofrimento é necessário para ser um bom profissional, né? A É, questão do estresse, né? Se não tiver o estresse, não é um. não está valendo, não está Não valendo. está valendo, né? É uma temática muito interessante essa, né? O quanto se acredita ainda que precisa sofrer dentro dessa formação para que se seja uma boa formação, senão não é uma boa formação. Enfim. Bom, pessoal, mais do que nunca, para a maioria de vocês que estão participando da nossa disciplina de feedback e avaliação em saúde, vocês estão devidamente balizados para fazer perguntas para o Dadá. Então, vamos lá, nós ainda temos 8 minutos, fiquem à vontade. Eu não estou na disciplina, mas eu queria perguntar para o Dadá em relação à Aí, aderência. Como que está atualmente, assim, quando as pessoas elas estão recebendo esses convites para participar de projetos como o seu? Como que está a aderência desses estudantes da área da saúde médica?
Juliana, eu tive uma facilidade porque eu tenho um bom relacionamento com todos os residentes. Então, eu fiz questão de falar pessoalmente com todos, entendeu? Eu dei um jeito de falar com todos os chefes, porque eu tive que pedir autorização para que eles fossem liberados. E não era uma liberação da tarde inteira, era assim, a forma síncrona, ainda ele ficava uns 50 minutos, mas a forma assíncrona, ele ficava 20 minutos, entendeu? Então, eu pedi liberação para todos todos os chefes liberaram e escrevi e falei pessoalmente com todos os residentes. Então, todos participaram, todos os residentes do programa de residência médica, da cirurgia geral e do trauma daquele ano participaram. Mas consegui fazer isso porque eram 44 residentes, né? Sim, eu achei seu N bom, por isso até que eu te perguntei. Antes, para a gente fazer a validação de instrumentos, de percepção do Feed Me Culture e Feed Me Provider, eu peguei uma outra amostra, que estava incluídos os residentes. Então, para a validação, eu tive que também falar com todos os residentes da cirurgia. Todos participaram e ajudaram na validação, mas não só eles participaram. Os demais foi meio que no favor e foi muito difícil. Então, até o Dr. Júlio tentou, me ajudou nesse aspecto, que a gente falou com o pessoal da pediatria, da ginecologia, todo mundo. E eu não sei quantos residentes tem no hospital de base, mas com certeza menos de 20% respondeu, entendeu? Já vou te falar, passar a palavra, Flávia. Uma coisa que o Dadá não chamou a atenção de vocês, né? Que também não era objetivo, é que, na verdade, a validação desses instrumentos foi feita por nós, né? O Dadá, antes de poder levantar esses dados que ele levantou com os instrumentos, esses instrumentos foram traduzidos, adaptados culturalmente e foi feita a validação para a língua portuguesa falada no Brasil, né? E aí é que a coisa foi complicada, porque por mais que a gente tenha métodos estatísticos hoje bastante avançados que permitem que a gente trabalhe com amostras não tão grandes quanto se precisava antigamente, né? Ainda assim não dá para fazer com poucos, né? E olha, veja, 20%, né? Num universo, a gente deve ter, brincando, uns 500 residentes, somadas todas as especialidades e todos os anos de residência, a gente tem por baixo, brincando, 500 residentes ali dentro do hospital. E aí a coisa é complicada, né? Então, assim, na verdade, o Dadá teve aí essa questão que ajudou, que foi a ascendência moral que ele tinha sobre os residentes, né? E, por outro lado, pode ter dado o viés da desejabilidade social, que não dá para excluir, né? O fato dele conhecer todos e tudo mais, e todos terem acedido ao convite dele, podem, obviamente, ter feito com que também as respostas pudessem ter o seu enviesamento aí, por conta da desejabilidade social, né? Desculpa. Ariana, eu nem perguntei se você tinha sido atendida na sua pergunta antes de... Sim, sim, professor. Obrigada, viu, Dadá? Parabéns. Obrigado, Lina. Flávia. Oi, boa noite, Dadá. Muito obrigado Boa por noite. ontem, hoje. Só Imagina. enriquecimento mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Ó, eu tenho uma pergunta aqui, mais padrão seu de colocação mesmo. Você considera que a maior carga operacional do avaliado no modelo assíncrono pode impactar não apenas no desgaste, mas também a qualidade e a padronização do feedback oferecido ao residente? Se eu acho que é a forma assincrônica, Sim. ó, eu vejo que a forma sincrônica, ela foi bem aceita, sabe? O resultado até me surpreendeu um pouquinho, porque na conversa com os residentes,
todos me falaram que gostaram muito da forma sincrônica. Então, eu esperava que desse um resultado até positivo para a forma assincrônica, sabe? Mas não foi isso que mostrou, né? Mostrou que elas são equivalentes, que não teve resultado, mas como eu disse na apresentação, o fato de não ter tido diferença já é uma diferença, já é uma coisa de ser comentada, né? Eu acho que a forma assincrônica, ela traz muitos benefícios, principalmente num tipo de avaliação dessa. Lembra que assim, a forma assincrônica não necessariamente ela tem que ser remota, né? Você pode fazer um feedback assincrônico, mas presencial. Aqui na nossa amostra foi assincrônica e remota, o que pode ter influenciado o resultado também, porque eu vejo que uma das principais vantagens da assincrônica é você, nesse caso, é você ter podido gravar, entendeu? Remotamente, você poder assistir e escutar a gravação. Então, eu não sei te falar se fosse uma forma assincrônica e presencial, se teria a mesma aceitação, tá? Eu acho que também pode ter enviesado um pouquinho, enviesado não, contribuído para a alta aceitação da assincronicidade o fato de ter sido remoto com o vídeo gravado. Muito Satisfeita, obrigada, Flávia? viu? Sim, sim. Essa vai ser uma resposta que a gente nunca vai ter, né, Dadá? Que, assim, É, realmente tem esse viés do fato de que a forma sincrônica que foi instituída no seu desenho metodológico, inclui aí uma coisa que é muito interessante para quem participa, né? Que é a possibilidade de ver a gravação, de poder, né, realmente ter oportunidade de fazer uma reflexão olhando para o que aconteceu de verdade, né? Então, infelizmente, essa resposta nós não vamos ter nunca, né? A Rita confirmou aqui que são 600 residentes médicos que a gente tem ali, fora as outras especialidades de residência, né? Só para as outras. Isleia, querida, você quer falar? Eu ia fazer uma pergunta, mas ele acabou respondendo do desgaste, né? Dessa questão síncrona e assíncrona, né? Que você teve mais desgaste provavelmente na pele, né? No assíncrono. Mas hoje a gente tem um perfil de jovem que é muito diferente da gente, né? Eles já foram criados e nascidos em tela, né? Então a facilidade deles na assíncrona, a gente não sabe nem onde mexe o botãozinho. E eles já estão falando para nós como que faz tudo, só lendo ali a pequena explicação em inglês. Então, assim, seria esse um dos motivos que elevou o nível, porque eu percebi a preferência deles na assíncrona, que para mim eu ia preferir 1000 vezes a assíncrona, né? Porque o desgaste cognitivo é menor, né? O desgaste na assíncrona é maior, é muito maior, não é? Rever outra tudo coisa, pensando. outra coisa, acho que pode ter influenciado, Isle, foi o fato, na hora que recebeu o desenho de estudo, quem recebeu o feedback assíncrono, ele escutou o áudio, mas ele não ficou com aquela informação só para ele. Ele foi discutir depois o feedback. Então, você juntou duas metodologias de entrega do feedback, né? Você escuta o áudio, pensa a respeito, depois de alguns dias você vai com o avaliador e discute, entendeu? Muitas vezes você está recebendo feedback de forma síncrona, o avaliador fala, você não consegue nem raciocinar que ele está falando. E dessa forma, não, você consegue. E muitas vezes isso era opção do avaliador. Durante essa conversa, o avaliador poderia mostrar a prova para o residente, entendeu? Se fosse opção dele, porque como eu não limitei o método de fornecimento, se ele quisesse mostrar a prova, mostrar o áudio, falar assim, ó, veja bem o que você falou. Você falou, você acha que você falou isso, mas você falou isso aqui. Então, vamos pensar a respeito disso que você falou, né? Então, ele acabava tendo dois feedbacks, na verdade. Então, acho que, além desse desgaste, talvez menor pela geracional, né? Eu acho que eles foram beneficiados com dois feedbacks, na verdade. Perfeito, muito obrigada. Obrigada. Leonila, e aí a gente encerra depois por conta do adiantado da hora.
Ô, Dadá, uma coisa que me chamou a atenção aqui foi o que o professor falou, que teve alunos que nunca passaram por esse tipo de avaliação. Então, que tipo de avaliação é feito com os residentes? É, então, a pergunta foi o seguinte, Leonilo, se ele já tinha, o que ele preferia? OSCE presencial, OSCE ou teleOSCE, né? Daí alguns poucos responderam que nunca passaram por uma avaliação de OSCE presencial. No programa de residência médica, não é feito nenhuma avaliação prática, não é feito. Assim, avaliação formal. É feita a avaliação formativa durante a residência, conforme o desempenho dele, é dada uma nota conforme o desempenho, mas não uma avaliação criteriosa, prática, isso não é feito de forma regulamentada. O que o professor chamou a atenção, eu acho que foi que mesmo na graduação, e a maioria desses residentes não foram graduados na FAMERP, mesmo na graduação, eles nunca tiveram contato com OSCE presencial, entendeu? A surpresa, na verdade, foi essa. Aqui, durante a residência, eles têm avaliações teóricas. Teóricas existe. E a prática fica na rotina do dia a dia, com avaliações formativas só. Mas o pessoal que é responsável pela formação na residência, né, ali nas instâncias do MEC, não exige nada disso, assim, um pouco mais elaborado desde a graduação? Eu não sei falar da graduação para você, Leonila, mas eu acredito que seja uma exigência, assim. Em relação à residência, é exigido aulas teóricas, avaliação teórica e avaliação prática pode ser formativa, não necessariamente sumativa. Rita, você levantou a mão, querida? Eu só queria falar o seguinte, realmente, a pergunta da Leonilda, né? Oi, Dadá, parabéns, viu, querida? Tá? Obrigado, Rita. A formação até da graduação da medicina, né, Júlia? A Júlia sabe disso, até pouco tempo atrás, eles não tinham que apresentar TCC, tá? Como avaliação final, inclusive. E agora, na residência, eles vão ter que, para avaliar, uma das avaliações que vai ser feita com eles, vão ter que apresentar o TCR. É um trabalho de conclusão do final da residência, entendeu? Isso já é uma exigência do MEC, coisa que até poucos anos atrás, os outros cursos de graduação da saúde, de uma forma geral, também da área de humanas, o MEC exigia essa formação, não tinha esse tipo de avaliação para o acadêmico e nem para o residente da medicina, hoje tem, tá? Só para esclarecer e finalizar. Ok? Desculpa, eu sei que você tinha falado que era para interromper, mas só para deixar Não, claro, tá bom? fique em paz, fique em paz. E realmente está avançando essa questão da avaliação na residência, né? Durante décadas ininterruptas foi um verdadeiro laissez-faire. Era uma coisa exclusivamente assim, entrou, não era expulso durante o período da residência, ia terminar a residência, né? E hoje não, hoje já... não, quer dizer, essa cultura não mudou ainda, mas os órgãos superiores que regulam estão cada vez mais envolvidos em colocar regras para isso, né? O grande problema reside, na verdade, na ausência de um tipo específico de... E aí, não dá, teria que ser coisas desse tipo mesmo, né? OSCE e, obviamente, como é que faz? Checklists de avaliação durante o procedimento, durante a coisa, né? Porque o grande problema é a avaliação das habilidades, né? E principalmente no que tange a questão de habilidades técnicas e na cirurgia e por aí vai, né? Exatamente. Mas tem que... Ok. Agradeço a todos mais uma vez, vou encerrar a gravação e